O sol está brilhando. Vamos brilhar também. A luz me acompanha em todo lugar. Alô, Libes, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e a gente está voltando com o nosso conteúdo normal. A gente vai falar sobre, hoje, personagem de League of Legends. E a gente vai falar sobre a Lux. A Lux é uma queridinha de vocês, alguns amam, outros odeiam, mas de uma maneira geral, ela é muito apreciada dentro do mundo de League of Legends porque, assim, né, muita skin, muitos contos, muitos vídeos, muitos materiais, quadrinhos e né, além de ser uma das primeiras personagens que apareceram, também ela é uma cara muito bonita pro League of Legends, né? É uma pessoa bem tanto abençoada. Então, pra galera que chegou aqui, a gente não sabe como funciona essa coletânea de episódios de League of Legends, porque chegou ou recentemente ou no especial insano de julho, em 30 dias o episódio, né? Que a gente fez construção de mundos. Como que eu faço? Eu gosto de primeiro avaliar as skins sem velório nenhuma para ver quais são as primeiras inspirações que eu tenho. Depois eu vou para os contos, eu vou para a bibliografia, depois eu vou para os contos para saber e analisar um pouco tanto da história em si quanto do formato de escrita e ensinar um pouquinho e bater um papo também sobre ensino de escrita. Vou deixar aqui embaixo a galera, as pessoas que pediram a Lux, e se você quer saber um pouco mais, cardzinho aqui em cima com todos os episódios de League of Legends para vocês irem acompanhando tanto as localidades quanto os personagens. Se você quiser algum personagem que ainda não foi, deixe nos comentários pedindo qual é o personagem que entra aí na nossa listinha, beleza? Então, bora lá, falar um pouquinho mais sobre as skins da Lux. Então a Lux é um personagem que eu vejo muito assim, um personagem instagramável, né? Vamos chamar dessa forma. Porque é uma menininha, bonitinha, loira branca de olho azul, onde nós temos uma princesa e é maga, então meio que assim, é uma cara bonita, é um Pikachu muito bem feito, porque pros caras atrai pela beleza física e persona, e das meninas tem um tanto de aproximação pelo fato de ser princesa, ser guerreira, ser mágica, ser importante, então atinge diversos níveis de aproximação quanto às nossas moças. Então, de uma maneira geral, ela é um personagem que representa muito bem. Ele tem uma representatividade interessante no quesito de cara da empresa, né? Um tanto que me complica é que, se for parar para ver, é um personagem assim, simples, né? Onde nós temos literalmente o quê? Princesa mágica. Se a gente for pegar princesas da Disney, ou elas são mágicas ou elas estão ligadas com a magia de alguma forma, seja alvos de magia, ou produzem magia, ou consequência de magia. Então é muito comum trabalhar esse perfil princesa mágica. Então, dependendo do formato, de como que a Riot trabalha esse estereótipo princesa mágica, pode levar muito para um lado assim, narrativamente ruim, porém, como eu falei, no quesito de imagem é ótimo, é tranquilo, tanto que meio que é a cara do League of Legends, mas narrativamente, que é o foco desse canal, World Building, narrativas e construção de mundo, simplesmente um rostinho bonito não representa nem um pouco. Agora nós temos a feiticeira, né? Então é a clássica bruxa, onde nós temos uma vassoura, nós temos a lua, nós temos feitiço, nós temos chapéu pontiagudo, então nós temos todos os elementos que correspondem à feiticeira. Na verdade, não feiticeira, né, mas no quesito bruxa. Apesar que existe uma grande diferença entre bruxos, feiticeiros, magos, arcanistas de uma maneira geral, existem elementos diferentes, tanto dentro da mídia quanto dentro da cultura pop. Existem algumas diferenças, mas não entra num caso um tanto agora. Então, assim, é interessante o fato de que o Genius Loci dela é o quesito da magia e um tanto de nobreza, obviamente um cajado, no caso aqui representado por uma vassoura, e essa magia da luz de alguma forma, tanto que Lux nada mais é do que luz em latim, né? Então, meio que tá para isso. Obviamente, o quesito das cores é interessante, tanto que harmoniosamente
a cor de pele clara, com o olho claro, com o cabelo claro, com o azul, faz uma harmonização bem interessante. Então, no quesito de beleza, bem bonito, combina bastante. E meio que, se a gente for considerar que a Lux, ela tá bem sensualizada aí, nós temos, né, um paquinho pra fora, uma saia até metade da coxa, dá pra ver uma banda da, né, uma possível banda de bunda ali também. Então acredito que essa skin, ela tá com um objetivo assim de atrair os rapazes que gostam de moças para conseguir ter essa ideia, porque no quesito de construção de personagem, bruxa clássica e direta sem muita conversa. No caso aqui nós já temos já uma coisa mais interessante. Por quê? Primeiro já tem já um conteúdo de detalhes mais importante. A galera pode falar assim, mas ô Rafa, feiticeira é uma skin antiga, naquela época que eles não valorizavam as artes, as lores. Pode até ser. Tanto que aqui a gente pega a nossa arcanista, né, a Lux Ladra Arcana. Um detalhe interessante é que o ladrão arcano, ou trickster, ele é uma subclasse dentro do RPG. Então, se a gente for pegar essa proposta onde nós temos um pouco de mago, um pouco de ladino, fechando essa subclasse aí dentro do RPG, eu acho muito legal. Então, Rafa, então te pegou pelo fato de ser RPG e você gosta de RPG? Também, são quesitos de públicos. Eu acho interessante da Lux, provavelmente, não dei uma olhada em todas as skins, eu só fui baixando e colocando aqui pra ir avaliando junto aqui com vocês, mas eu acredito que a Lux, por ser meio que a cara da Riot dentro do League of Legends, eu acho que ela vai atirar para todos os lados, meio que tentando abraçar todos os públicos-alvos diferentes, meio que da mesma forma que o Pikachu tem diversos Pikachus diferentes. Temos Pikachu assim, assado, com roupa e topete e não sei o que, fazendo fantasia, não sei o que do caramba, meio que pra agradar todo mundo. Acredito que a Lux também entre mais ou menos nessa pegada. Então a gente pega aí a Lux estando no quesito de cor, pegando esse roxo do mistério, do arcano, do misterioso, profano, como acontece bastante em diversos heróis que a gente abordou, onde tem magias do mal, mistério, vazio. Eles pegam mais para o roxo, eles utilizam esse roxo, então esse roxo utilizado aí como objetivo de arcanismo, o azul obviamente também trazendo essa ideia de arcanista. Então acredito que esse seja mais uma forma de aglobar a galera do RPG. E de uma maneira geral, ao meu ver, meio que funcionou. Aqui a gente já entra mais num quesito interessante que eu acho que meio que o que eu falei, onde é uma Lux que aborda a galera dos FPS, né? Porque se for pegar a Lux, ela tá com uma arma que parece até que seja tanto metralhadora quanto parece que tem uma pontinha que soltaria um gás e com lança-chamas, mostrando até o fogo que tá no fundo e aproveitando a ideia de maneira geral de guerra. Então a galera do FPS, seja Battlefield, Halo, ou CS ou diversos outros FPS, até um Fortnite da vida que seria até mais fácil, porque como Fortnite tem essa temática de diversos universos que vai juntando, não vejo um problema nenhum de pegar alguns heróis e enfiar dentro do Fortnite. Eu acho que até encaixaria de maneira geral. Então, acredito que a patrulheira, a Lux Patrulheira, essa que estão vendo agora, seria meio que o objetivo da Riot em aglobar a galera do FPS dentro do MOBA. Aqui a gente entra no Imperial. O que é interessante? Quando tem um formato de imagem que permite uma produção de história, ou seja, tem um cenário que permite um desenvolvimento histórico, social, cultural, econômico, é interessante. Por quê? Na Ladra Arcana, pelo posicionamento, formato, composição, você consegue imaginar uma história. No caso que a gente viu, por exemplo, da clássica, não parece que conta muita história, é só uma apresentação. No caso, por exemplo, que a gente viu da feiticeira, a mesma coisa, parece só uma apresentação. No caso da patrulheira, até daria para contar uma história, ela é uma guerreira, exército, uma guerra.
Mas no caso aqui da Imperial, primeiro, pelo nome, onde você já traz essa ideia de império, pelo formato da roupa dela, então tanto que você já pode imaginar que ela seria uma ditadora, tanto que ela tem elementos que mostram essa imponência. O couro, o vermelho, um cajado dela clássico que parece uma ponta de bazuca, uma boina que representaria, por exemplo, um tipo mais de alto de general, por exemplo, e quando a gente pensa em governo, general, império, ditador, então assim, tem diversos elementos que trazem essa ideia. Então, simplesmente vendo essa imagem da Imperial, você já consegue imaginar todo um quesito sociocultural, político dentro desse universo, dentro desses possíveis universos, porque uma coisa que eu já percebi é que o League of Legends ele trabalha tanto com multiverso quanto em diferentes períodos do tempo. Então existe a Lux do multiverso, porém tem a Lux do mesmo universo, porém em épocas diferentes. Então trabalhei dessa forma. Então nesse caso da Imperial é interessante porque pelo nome, composição de cores, utilização de materiais, você já consegue já imaginar diversos tipos de possibilidades e narrativas, considerando que ela tem essa força, meio que essa união junto com Demacia, né? Tanto que tem várias frases que trazem essa ideia de Demacia. Eu acredito que pode ter, por exemplo, uma realidade alternativa, onde ela dominou Demacia e ela, por amar demais, ou por ter esse sentimento muito patriota, muito extenso, tornou Demacia em uma ditadura, onde temos diversas lealdades, a gente tem um perfil diferente, e com isso trabalhar uma plot bem legal. Já que na Legionária de Aço, eu sinto que ela tem um meio termo entre não contar uma história e contar uma história. Por quê? Quando a gente fala o nome Legionária de Aço, os legionários já trazem uma ideia de revolução. Pela formatura da roupa dela, reforça essa ideia de revolução. Considerando onde ela está, meio que como se fosse um trabalho forçado, de mineração ou de forja. Então, meio que a partir um pouco dos meus conhecimentos e da minha boa vontade, eu acredito que seria meio que a versão Legionária de Aço, seria meio que se a gente fosse pegar que a Lux tivesse uma irmã gêmea, uma ascendeu ao Império e a outra foi jogada meio que o príncipe e o plebeu. Então teríamos uma Lux que luta contra a versão imperial dela a partir dessa revolução. Então meio que trazendo essa minha versão dessa história, eu colocaria, por exemplo, dentro dessa realidade, Demacia é uma ditadura, talvez algo relacionado à sua própria versão de um outro universo, e ela tenta lutar contra essa opressão, porque quando fala de legionários, dá um pouco essa ideia de revolta de alguma coisa. Então, meio que eu acho que poderia a Riot aproveitar esse momento da Marvel de multiverso e trazer histórias que realmente trabalhassem esse multiverso. Então, eu acho que seria tão interessante um confronto entre duas Lux, a Lux Imperial com a Lux Legionária, onde a Lux Imperial ela não apenas dominou todo o universo conhecido, então ela decidiu conquistar outros universos e com isso agora interagiu com essa Lux Legionária. Então acho que vale a pena trabalhar, considerando que existem alguns heróis que têm essa capacidade de fazer esse movimento astral, essa movimentação de portais. Eu não acharia estranho deu uma merda nos portais por causa desses heróis que manipulam tempo e espaço e quebrou a linha do tempo. Eu acho que valeria muito a pena essa proposta multiversal de League of Legends. Já aqui na Guardiã Estelar, meio que eu não tenho muito o que dizer. Sabe aquele estereótipo que eu falei pra vocês que lá no começo, que Lux parece um pouco essas maguinhas mágicas, né? A Roxo, beleza. Tá aí.
Então, meio que a galera tentou mascarar um pouco o Genius Lost dela, trazendo essa ideia de princesa mágica, mas não deixando muito feminino, muito girly. Aí falou, não. A galera gosta mesmo de loli. Vamos meter loli. Pá. Soft porn aí na cara de vocês. Tamo aí. Então, pra galera que sabe o que é loli, aí, quem não sabe o que é loli, nada mais é do que soft porn. E vendo aí, mas é fofo, não sei o que é, porque realmente uma menina com pouca roupa, com um laço, né, um rabo de cavalo que traz essa infantilização, com saia curta, trazendo essa ideia de erotização, não é nem um pouco de soft porn, né? Então, fica aí a ideia para vocês. Mas é bonitinho. Se nós formos considerar que essa mesma ideia aparecia em outras meninas, quantos anos elas tinham? Qual que era o contexto que estava inserido? Então, é um tanto complicado. Eu particularmente não acho interessante, obviamente que vai do público-alvo. Os rapazes que se interessam muito por essa skin têm alguma coisa aí por trás também, e as moças, acredito que, querendo ou não, é uma roupa bonita, é uma roupa chamativa de alguma forma, é muito fácil de fazer cosplay. Então, acredito que a Riot acertou muito, como eu falei, atirando para diversos tipos, acertando as meninas cosplayers. Fácil, fácil. A gente tem aí um personagem facíssimo de se fazer um cosplay aí. Elementalista. O que eu acho interessante sobre Elementalista é que, se a gente pensar no nome Elementalista, é alguém que manipula os elementos. No caso, a gente vai pegar os clássicos elementos de água, terra, fogo e ar, aí não tem nada. Porém, com o advento de desenvolvimento de sistemas mágicos, principalmente com a ideia das leis de Sanderson recentemente, colocaram também luz e trevas como um dos elementos. Considerando esse fator, então a nossa Lux elementalista seria a pessoa que manipula o elemento luz, no caso, né, luz e trevas, fazendo essa contraparte. De uma maneira geral, eu acho interessante porque o vitral traz muito desse quesito de refração de luz, e ela tem, o ult dela é meio prismático, né? Então faria todo sentido ela ser um prisma, tanto a luz interna dela quanto de algum outro elemento, não sei se a luz que ela solta é dela, ou se é uma maldição, ou se é um dom, ou se é um poder, não sei, mas ela poderia ser esse prisma, representando, meio que fazendo esse foreshadowing do prisma utilizando o vitral da catedral atrás. Então, acredito que essa ideia do elementalista primeiramente seja meio que para mostrar que dentro do sistema mágico de League of Legends, luz e sombras, ou luz e trevas, também são considerados elementos, tanto que nós temos uma elementalista manipulando luz, além de fazer essa referência, esse foreshadowingzinho do prisma, onde ela pode ser um prisma, e temos aí o vitral ao fundo, usando essa referência direta de luz e esses arco-íris a partir de alguma energia X que ela esteja, como eu falei, manipulando uma maldição, um dom, uma dádiva, não sei. Vamos ver na bio ou em algum conto se fala a origem dessa luz. Aqui nós temos já a Imperatriz Lunar, e o que eu achei interessante é que, se vocês derem uma olhada rápida, tanto tem uma pegada chinesa quanto uma pegada egípcia. Porém, acredito que o chinês esteja um pouco mais forte. Apesar de um ser humano com uma cabeça de cachorro ser algo muito clássico dentro da mitologia egípcia, tanto que nós temos o Nasus e nós temos toda a linha da galera do deserto de Shurima, onde tem essa relação direta de pessoas com cabeças de bicho usando como referências divindades egípcias. Então pode ter isso, porém, pela morfologia do cajado e pelo estilo, pode ser alguma coisa relacionada, por exemplo, a dragões, esses dragões mais serpentoides, esses dragões mais com mais voltas e menos pontas, algo que você encontra facilmente nos dragões orientais. Então acredito que tenha essa ideia. Ainda mais por ser imperatriz, eu acredito que tenha essa ideia
de imperadora, né? Apesar do outro ser imperial, mas um algo imperial e uma imperatriz, apesar de ser as duas ideias ter uma ideia de império, no caso da imperial, traz muito mais uma ideia de algo imperial militar. Algo como, por exemplo, acontece o grande império, né, que os alemães se consideravam um grande império alemão. Então, meio que essa ideia dentro da Primeira e Segunda Guerra. E no caso desse imperatriz, eu acredito que seja mais essa ideia de um governo mais antigo. Os imperadores chineses, os imperadores japoneses, onde tem todo mais uma ideia de consanguinidade, relação com o divino, não algo mais militarizado com outras fontes de poder. Porque como vocês bem sabem, tipo de governo é muito diferente de tipo de poder. Porque você pode ser um imperador militar ou um imperador divino. São, apesar de ter o mesmo tipo de poder, o mesmo tipo de governo, imperialismo, a origem do poder, um é divino e o outro é sociocultural. Então tem aí uma leve diferença. Então no caso aqui eu gostei bastante pela ideia, dá para trazer uma lore interessante e é isso, onde você aprende que você pode muito bem criar dentro do mesmo princípio, sendo uma imperatriz, algo que dependendo do tipo de poder que você quer colocar, você pode seguir por uma linha religiosa, uma linha militar, uma linha divina, uma linha de destino. Tem diversas formas e diversos tipos de poder que você pode utilizar, usando como referência a ideia de império. Novamente entrando aí no Pijama Estelar, já apareceu com outros personagens, mas trazendo aqui a ideia novamente, que é basicamente e meio que vender. Para mim, particularmente, a skin Pijama Estelar tem como objetivo a venda de skins. Porque dizer que existe uma lore onde juntou esses 5 personagens para uma festa de um pijama, pra quê? Né? Então, infelizmente para mim, Pijama Estelar nada mais é do que uma skin para vender. Obviamente eu posso construir uma história de horror usando essa cena em algum momento da história, sendo a cena primária ou a cena final da história. Consigo, né? Mas acredito que a Riot não criou essa imagem, essa skin para ser o final trágico dentro da mente de uns personagens que nada mais é uma chacina. Então, não. Então, basicamente, para mim, isso é nada mais é do que uma skin para vender. Já que na Academia de Batalha, eu achei muito interessante porque, nesse caso, ele conseguiu abordar, ele seguiu mais um pouco a galera dos animes. Apesar das meninas loli lá, das Houshoujo, entrarem também um pouco na galera de anime, nesse caso, serviu mais para atingir um pouco mais os meninos. Por quê? Quando a gente fala sobre animes que tem uma temática de uma academia que treina soldados, treinam guerreiros, treinam pilotos de mecha, temos diversos animes que trabalham esse tipo de coisa. Então, vendo o estilo da personagem, vendo como está feito, a estrutura e a ideia, eu acredito que essa personagem tem como objetivo atacar o público otaku masculino nessa pegada. Por quê? Quando a gente trabalha, principalmente em alguns animes que tem essa ideia mais de harem, o que normalmente nós temos dentre as personagens femininas? Nós temos, por exemplo, as waifus, que são aquelas personagens que têm como objetivo se tornar a namorada oficial do nosso protagonista, e muitas vezes ela é poderosa, empoderada, cabulosa, né, classe SS. Então acredito que vendo como eu conheço esse tipo de anime, porque muitas vezes tem até histórias interessantes, algumas de motivação, depois eu falo um pouco sobre alguns animes dessa pegada que eu gosto bastante, mas de uma maneira geral, esse tipo de personagem acredito que serve mais para atacar esse tipo de galera, porque ela tem muito cara de ser cabulosa, mas talvez uma versão fracassada do Garen,
entrou na academia, no caso aqui não é porque tem pistolinhas ali, então é outro personagem, mas poderia muito bem ter um Garen da vida antes de se tornar o grande guerreiro, que enfrentou ela e venceu, e aconteceu aqui, e criou uma amizade, e no final ele se tornou cabuloso, ela também, e que é basicamente a história de todos os animes nesse estilo. O moleque bosta encontra uma mulher cabulosa, se juntam e se tornam cabulosos juntos. Né? Então, mas eu gosto, né? Como eu gosto desse tipo de anime, infelizmente me pegou positivamente. No caso aqui nós temos a Cosmos Negros. Cosmos Negros, acredito que seja meio que... É interessante porque o cajado dela tem uma ponta com um buraco negro. Então acredito que essa Lux seria dentro do multiverso luxiano. Dentro desse universo seria meio que a personificação do final. Tem muito cara disso, né? Tá destruindo os planetas, tem um buraco negro ali. Toda essa ideia de vórtex, além do fato de que o cabelo dela parece muito uma nebulosa, e também tem essa ideia espiral, as próprias cores. Então, acredito que dentro do multiverso Lux seria um avatar da destruição. Gostei, eu não tenho muito o que dizer sobre isso, apesar de ter esses diversos elementos, mas de uma maneira geral, sendo ela... Como tem diversos heróis que têm a sua versão Deus, sua versão deusa, acredito que a Lux, como eu falei, né, como a Lux ela é um personagem que tem o objetivo de atacar todos os âmbitos para acertar todos os públicos-alvos, acredito que essa aqui seja a versão meio que pra galera mais emo, sabe? Que a galera muito que... Estilo Wandinha. Acredito que essa personagem, essa skin, atinja muito bem esse público. Em Balas no Espaço, novamente uma outra skin muito fácil de ser vendida. Não consigo reconhecer qual seria a heroína que está ali no fundo, mas de maneira geral parece ser aquela, tipo, a versão feminina do Buzz Lightyear, né? Tipo uma patrulheira que tá lutando contra o mal e os perigos que acontecem no universo. É meio que como se fosse uma personagem do tipo realmente Buzz Lightyear de Toy Story, que passaria no Disney Plus para uma série de aventuras para toda a família, onde ela luta contra o mal. Então tem muito cara disso, tanto que a posição dela, as cores, a roupa, o personagem fofinho no fundo, meio que ela sendo essa protagonista alegre, fazendo parceria com uma um pouco mais carrancuda que estaria lá no fundo. Então eu acredito que seria um ótimo personagem para uma animação infantil. Eu acredito que seria uma ótima personagem. Então, para mim, o primeiro ponto que me pega é esse simbolismo por detrás dela, seria essa personagem infantil, como eu falei, atacar diversos públicos, e nesse caso seria mais o público infantil, apesar de não ser um jogo para criança dessa idade, que eu imagino que seria meio que um público desse, acredito que seria meio que essa diversidade da Lux. A Lux de Porcelana já entra nesse perfil histórico, me parece que é o EZ, eu chutaria muito que é o EZ, mas não faz sentido, e existem personagens que têm essa ideia de porcelana. Já apareceu um personagem que tem essa ideia de porcelana, então acredito que esse aqui faz parte dentro do mesmo universo. Eu acho que eu já comentei com vocês em alguns vídeos mais antigos, principalmente falando sobre o League of Legends, que eu sinto que a Riot ela tem um potencial tão gigante. Porque se já existem personagens que têm esse mesmo universo, eles podiam então criar lores, nem que seja um conteúdo, um quadrinho de 6 páginas para mostrar esse universo, porque já que eles estão investindo no multiverso, então vamos trazer isso. Se nós temos a Lux na versão ditadora, a versão revolucionária, a versão deusa, a versão guerra bélica, e a gente tem a versão porcelana, que tem outros heróis que também estão no mesmo universo, mano, faz um continho, por exemplo, que nem lá tem o das Luas Sangrentas, faz um conto onde aborda todos os heróis que tem a Lua Sangrenta. Ah, mas é que se eu fizer uma história, na hora que criar um outro herói que também tenha Lua Sangrenta, como que eu vou abordar? Mano, nós estamos falando de histórias.
Então não impede de futuramente você criar um outro herói que seja da Lua Sangrenta e meio que colocar que apareceu depois, ou na segunda leva de rituais, ou trazer alguma coisa, ou até mesmo uma modificação. Da mesma forma que o Skyner tinha uma biografia e com o surgimento da menina cantora, esqueci o nome dela, que eu tanto não gosto que eu não lembro o nome dela, mudou a biografia, muda o conto. Faz duas versões, já porque tem multiverso, faz duas versões, mas eu acho que a Riot podia trabalhar um pouco nesse multiverso que ela mesma está trazendo. E para terminar, nós temos aí a Empyrea. Se a gente for pegar para ver, acredito que a Empyrea é aquela skin cara pra caramba, controle de efeitos, porque ela não me traz nenhum tipo de sentimento ou proposta narrativa. Porque como não tem nenhum elemento de fundo, onde ela simplesmente parece estar com um capacete, esse cabelo etéreo, essa luz girando e parece que ela está refletindo alguma coisa com o cajado que ela está girando, simplesmente parece meio que uma imagem que serve para justificar o fato de ser uma skin cara com trolhos de efeitos. Por quê? Porque ela já traz esse elemento. Então não dá para entender qual é o fundo, qual é a motivação, para que serve, o que ela está fazendo, nada. Então, apesar de ser uma skin bem bonita, assim, visualmente bem bonita, narrativamente eu acho uma das mais fracas, porque pelo menos as outras você consegue criar um contexto. Até mesmo da bruxa, da feiticeira lá em cima, ou da patrulheira, pelo menos você consegue criar alguma ideia de motivação, de história, de plot, de localização, pelo fato de estar num fundo verde de grama, com fogo pegando atrás, ou a outra meio que sendo uma bruxinha, uma aventureira ou qualquer outro caramba. Então eu acho que essa skin bonita, Shin, ativamente, pra mim é a pior. Então, nem tudo, às vezes nem beleza, né? Você pega uma história, enfeita ela pra caramba, inflavor pra caramba, com uma história merda, é a mesma coisa que você gastar milhões no CGI de um filme e ter uma plot ruim, um diretor ruim, interpretação ruim. Nossa, a história é linda, só que né, o filme é lindo, só que a história é uma bosta. Então, pessoal, agora a gente vai entrar na biografia. Então, como vocês bem sabem, eu vou ler a biografia aqui agora e depois eu vou comentar o que eu achei tanto da história quanto alguns outros pontos narrativos e depois nós vamos para os contos, beleza? Beleza, pessoal, vamos então falar um pouco sobre Lux, a Dama da Luz, começando principalmente por aqui, né? Luxana, ou Lux, como prefere ser chamada. O que é interessante nessa história, nessa biografia? Como a ideia de, como eu falei para vocês já várias vezes, quando falando sobre biografia, tem com que objetivo? Mostrar a história de vida de alguém, caso morta, do nascimento até a morte, trazendo todos os elementos possíveis e importantes da vida da pessoa, e no caso dela estar viva, os pontos mais importantes até o atual momento da história. E no caso aqui, se a gente for considerar que a Lux ainda está viva, mostra desde um pouco antes dela, na verdade eu falo um pouco do nascimento, e depois vai um pouco para trás e continua para frente até o momento atual. Então, como biografia, sim, eu não tenho muito o que reclamar porque faz o motivo de ser uma biografia. O que me incomoda um pouco é que, pelo fato da Riot querer que a Lux seja a cara da Riot, ela criou uma coisa muito simples. Se você for pegar Ariel, Jasmine, Tiana, Valente e diversas outras princesas, o que nós temos? Uma menina que não gosta da situação que está por machismo, por determinismo, por lei, sociedade, cultura, alguma outra coisa, e
tem alguma coisa interna que precisa esconder, mas com a presença de um irmão, um amigo, alguma coisa, quebra os muros que a prende, que a espaço prende, né, que deixa ela presa, para ir para esse novo grande momento. E a biografia da Lux é isso. É mostrar que ela tem toda uma função que precisa ser, pelo fato de ser uma Steam-guarda, que é uma coisa interessante, eu gostei o nome, né, Steam-guarda, tanto, né, a questão do Steam, tipo steampunk, essa coisa mais mecânica, junto com guarda, gostei dessa ideia, apesar de que Steam também pode ter um outro significado. Então, é interessante essa mescla. E assim, então a biografia dela é uma biografia funcional, sim, é uma biografia funcional. Ela é bem genérica, bem superficial, bem batida, com o objetivo de ser muito mais fácil de ser aceita. Por quê? Ideias que são muito mais vanguardistas, que arriscam mais, pode ter uma aceitação diferente do público. Quando acerta, é um grande sucesso, é um boom, é isso, é aquilo. Porém, histórias que têm um pouco mais de geral, um pouco mais de superficialidade, um pouco mais da mesma fórmula que já é aceita e a galera absorve um pouco melhor. Claro, se a história, ela percebendo o quão raso ela se mostra e se entende como uma história rasa, o público vai aceitar, porque uma história rasa que tenta ser profunda, existe um grupo e vai ter hates. Porém, uma história rasa que se entende como rasa e se vê como rasa, perfeito, porque isso não atinge a dignidade, não atinge a suspensão da descrença, não atinge esses pontos do cérebro, fazendo com que a gente aceite mais fácil. Então, é muito mais fácil você aceitar uma biografia simples dela, onde eu sou o responsável por fazer isso, aquele outro, e a galera não gosta de magia, depois descobri que eu sou maga e não sei o que, agora eu preciso lutar contra isso e mostrar esse meu poder e lutar contra a sociedade, e agora eu vou ser... É isso, a biografia dela é isso, né? Mas, de uma maneira geral, é funcional. Então, por ser algo simples, raso e funcional, de uma maneira geral, não agride ninguém, então é mais fácil de, como eu falei pra vocês, ser Lux, a cara da Riot, sendo um Pikachu, o Mario, dentro dessa empresa, é muito mais fácil você atingir de uma maneira muito mais simples e fácil de ser absorvida por todos os públicos do que você arriscar, levar para um lado mais guerreiro, ou muito mais para princesa, ou muito dark, ou muito girly. Pode ser que o fato de ir muito mais para um lado vai afastar o lado oposto. Ficando na meiuca, meio que agrada a todo mundo. Mas, obviamente, vou deixar o link da biografia aqui na descrição e vocês tiram as próprias conclusões e deixem aqui nos comentários o que você acha da Lux. Então, pessoal, agora a gente vai entrar nos contos. Existem muitos contos ligados a Lux. Nós temos Carne e Pedra, A Última Luz, Por Demacia, nós temos O Despertar do Último Guerreiro. Tem, sim, diversas histórias ligadas a Lux. Mas como tem várias histórias que é Lux com alguém, a Lux com alguém, eu decidi escolher essas três, que são as três histórias que aparecem mais relacionadas diretamente. Quando você entra no site da Riot e tá lá os contos relacionados a ela diretamente na página principal, são esses três. Então, eu vou avaliar esses três e com isso a gente vai seguindo. Obviamente eu vou tentar ao máximo não aprofundar muito, porque são 3 contos, para também não ficar um vídeo de 2 horas, vou tentar ser um pouco mais sucinto e a gente vai seguindo, beleza? Vamos lá. Essa história primeira, A Carne e Pedra, meio que... eu gostei da história. Eu acho que foi uma das histórias que tiveram um desenvolvimento interessante, porque
quando a gente fala sobre os contos, eu gosto que tenha narrativa, começo, meio e fim e aprofunde alguma informação. No caso aqui, a gente percebe muito do quesito sociocultural de Demacia, apesar de já ter uma coisa pré-estruturada dentro da biografia, já mostra, porém é interessante ver no ponto de vista dela. Eu gosto de histórias porque nas histórias nós temos pontos de vista, e pontos de vista trazem humanização, traz sentimento, traz reflexão, traz informação, traz muita coisa. Então, mostrar essa história, esse contexto, essa ideia pelo ponto de vista da Lux e como ela se transforma, por quê? Se a gente for ver na biografia, mostra que no começo ela tinha um problema, ela não se aceitava por ser maga, porque dentro da sociedade de Demacia não aceitam magos, porém ela vai crescendo e agora ela quer lutar contra a sociedade, dizendo que os magos precisam ser aceitos. E o que fez ela mudar? O galho. E criar e toda essa história de que tem meio que nessa pegada meio pet, meio gigantes de aço, né? Então assim, quando a gente vê que nós temos um ser muito poderoso, meio que um Detona Ralph da vida, nós temos a Vanellope e nós temos o Ralph, e com isso os dois crescem juntos como unidade, nós temos a Lux, nós temos o Galho. E antes, pegando até mesmo a ideia do Detona Ralph, um ser grande e forte que tem o objetivo de destruir e quebrar as coisas. E a outra, uma princesa que não é aceita dentro do seu universo, e com isso é preciso lutar contra a sociedade, nós temos a Vanellope, o Ralph, o Galho e a Lux. É meio que parece ser uma... mesmas ideias, porém com histórias diferentes. Então isso mostra muito, como eu mostrei lá naquele episódio que fala que Harry Potter e Star Wars, eles têm muito em comum nos preceitos, porém a história é feita de maneiras diferentes. Então essa história que mostra o desenvolvimento da Lux, de como saiu de alguém que não se aceitava para alguém que vai lutar contra a sociedade, como isso aconteceu? E essa história teve esse retrato, esse começo, meio e fim desse núcleo temporal dela e mostra a justificativa. Então eu gostei. Carne e Pedra, apesar de que narrativamente meio que no começo da história você já percebe que o Galho vai se tornar vivo porque o nome é Carne e Pedra. E nós temos uma menina e uma estátua que é desperta. Quando falou assim, o Galho é desperto de tempos em tempos para lutar contra magos. Meio que já deu o punch da história. Então eu mudaria o título, acredito que isso ajuda bastante no que vai vir, como por exemplo, Luz e Trevas, onde mostra esse coisa, um amigo inesperado. Também daria um spoiler, mas eu acredito que dá para mudar um pouco o título, para não estragar o clímax da história. E eu gostei bastante porque, apesar de não ser uma cena espelho do começo, a cena que fala sobre ela querer apagar as coisas, no final, o punch da história, ela revirando e voltando a cabeça, pensando, não, eu não preciso apagar minha luz, porque tem a questão de luz e sombra, yin e yang se complementam, eu achei bem legal. Essa forma como ela conduziu isso, eu achei muito interessante. Então, vou deixar aqui nos comentários, obviamente, na descrição, os contos e a biografia, para vocês lerem e tirar as próprias conclusões, obviamente. Porém, eu achei uma boa história e eu gostei da relação, porque primeiro você aprofundou a relação entre Lux e Galho, né? Criou e aprofundou. Você aprofundou o psique emocional da Lux, você criou uma identidade para o Galho, tanto que o Galho tem uma forma de falar muito interessante, meio robótica, com um tanto limitada no seu vocabulário, né? A menina com cabelo dourado, loiro, né? Mas é menina com cabelo dourado, a menina pequena ou pessoa menina, então meio que falta palavras porque ele é apenas uma máquina de matar, então por ser apenas isso, falta palavras, mas ele tem o ponto de vista, tanto que a comunicação é muito legal. Tanto que se você quer construir uma conlang, o exemplo do Galho aqui é muito legal. Por quê? O que é uma linguagem? É a forma de se comunicar dentro de uma sociedade. Perfeito. Então, se você tem palavras que têm um significado e um significante,
Com isso, você cria diversas formas, tanto que, ao invés de criou-se uma palavra para definir um cabelo amarelo. Porém, não impede das pessoas chamarem a pessoa de cabelo amarelo, cabelo dourado, cabeça de ouro. Por quê? Como não existe uma palavra única que represente o significado de um cabelo amarelo, então é utilizado ou um cabelo amarelo, cabelo de ouro, cabeça dourada. Então é interessante, quando vocês forem construir a colônia de vocês, lembre-se que a parte de vocabulário de palavras depende muito da forma como a sociedade vê o mundo. Pessoal, como eu falei para vocês, tem ainda mais 2 histórias, A Última Luz e Por Demacia. Obviamente, como eu falei, existem outras histórias que têm a conexão da Lux com outros personagens, como, por exemplo, eu acredito que tem uma outra conexão com o Galho, tanto que tem o Herói Desperto, então acredito que tem alguma relação direta com isso, ou algum outro, mas acredito que seja com o Galho também. Então, como eu falei, são essas outras 2 histórias. Eu vou ler A Última Luz e Por Demacia, e com isso, caso vocês queiram que eu traga mais histórias, mais conteúdos, como eu fiz com os contos de Shurima, que eu pretendo agora retornar, porque agora minha internet funciona e tá tudo certinho, vou retornar com os shorts também falando sobre o quesito das histórias de Shurima que eu deixei faltando. Então, se vocês quiserem que eu traga mais conteúdos rapidinhos também, apenas contando a história, trazendo um perfil mais rapidinho, deixe aqui nos comentários se vocês curtiram os shorts, que daí eu trago mais materiais também. Vamos lá. A Última Luz. É interessante porque a história, ela te leva para um caminho, mas logo te leva para o outro, né? E é interessante como a forma como ele traz essa forma, esse formato, essa ideia, é interessante, eu vou mostrar aqui para vocês. Quando começa a trazer aqui, meio que essa ambientaçãozinha bem superficial, antes, de maneira geral, é uma história que ela só é boa porque, isso é o meu ver, obviamente, ela só é boa porque ela tem um punch muito bom. Mas, claro, então, se tem um punch muito bom, esse tipo de história é o que a gente chama de mini-conto ou microconto. Tem um que chama nanoconto, que são 2 linhas, 3 linhas, 7 palavras, mas se vocês forem ver, é uma história muito curta. Não sei exatamente quantas palavras tem, porém é uma história muito curta. Então, basicamente, é uma cena. É uma história curta de uma cena. Tanto que quanto maior a quantidade de cenas, personagens, ambientes, a quantidade de palavras aumenta. Então, essa história que não tem a autoria de alguém especificamente, então, da equipe, provavelmente da Riot, ela é uma história boa porque quando começa ao caminhar de palavra, apesar de ser uma ambientação no começo um tanto chatinha, começa a te levar para um detalhe. E quando chega até o momento de aparecer o Alzar, você já lembra, Última Luz. Ele começa a falar da esperança, começa a falar de estar presente. Então meio que você começa a entender que essa última luz que o título mostra é meio que a presença dela. Ela sendo a esperança, ela sendo uma pessoa muito amada, muito querida, e com isso faz com que ela seja a última luz. Porém, quando vai e desenvolve e chega aqui na história e aparece o Dator, o cara aqui, o Sagitta, o Dotan, ele meio que já começa a falar assim, que não consegue ver. Nesse ponto aí, se você for uma pessoa que está prestando atenção na história, você já percebe que é aquele momento da história que dá aquela apertada no leitor, que é o quê? Eu tava te levando o quê? Lembra que eu falei pra vocês que existe uma diferença entre mentira e red herring? Red herring é quando o leitor ele é enganado pela história com o objetivo de realmente ser enganado porque eu quero te levar para um local, sendo que o verdadeiro é outro. Meio que seria um assassino, um ladrão, um bandido, levando a polícia para um lado, ou seja, um red herring. No caso aqui, a história ela leva a gente a acreditar, pelo menos até esse momento, que a última luz consiste na luz literal.
onde ela representaria essa última luz, porque, né, a Lux tem o poder de luz, mas não algo literal do tipo a luz, mas sim a Lux, especificamente, a personagem. E quando fala que ela não consegue ver, é aquele momento que o leitor fala, ah, a pessoa quer aquilo, né? Mas não, é pra lá. Obviamente, por ser uma quantidade menor de palavras, fazer o show don't tell é muito difícil, porque show don't tell você precisa de palavras para mostrar. Tell é algo mais fácil. Mas ele foi mostrando um show, um show, um show, um show, e foi te encaminhando até que deu um tapa na tua cara, falou assim, não, é um tell, olha aqui. Então, isso aqui é um tell tão suave que se você não estiver prestando atenção, você não percebe. Onde fala aqui, ah, eu não consigo ver. Ah, os seus olhos. Ah, não sei o que. Ah, papapá. Aqui nesse parágrafo, então, já bate o martelo dizendo que ela vai usar a luz sagrada, a luz divina, a luz do amor, a luz dela, que até então a gente ainda não sabe de onde veio, parece ser algo de nascença, mas, pá. Então, eu gostei bastante dessa história porque ele te leva por um red herring e no final você é enganado e te leva para cá. O que é interessante é que se você não lê de qualquer jeito, sem prestar atenção, sem pegar os detalhes, você vai levando e no final você chega nisso e não tem nenhuma, nossa, uma grande surpresa. É apenas uma narrativa de começo, meio e fim, de ter uma ceninha que foi mostrada, trazer um pouquinho mais. Então assim, não engloba, não traz nenhuma informação nova para Lux. A gente sabe que ela é bondosa, que ela é isso, que ela é aquele outra. Essa história tem como objetivo atingir o seu cérebro emocional. Nós temos o lado do cérebro lógico, vamos dizer dessa forma, né? O lado lógico e o lado emocional. Até então, na primeira história, levou para o lado lógico, explicando o motivo dela ter a transformação da Lux aflita para a Lux guerreira, para a Lux que luta pelo que ela é e pelo que ela quer ser. Já aqui, nós temos uma Lux emocional, onde tem esse objetivo de trazer emoção, simpatizar e fazer com que a gente goste dela. Então, mesmo que você odeie a Lux no Aran, porque ela fica spamando o ult dela, ou é chato na lane, porque ela atrapalha e toda hora tá fazendo negócio, aqui, como nós estamos falando narrativamente, a Riot aproveitou que ela é a cara da Riot dentro do League of Legends, então trouxe um simbolismo muito emocionalmente forte, trazendo essa ideia, começando por um lado e terminando para o outro. Então eu gostei, vou deixar obviamente, como eu disse para vocês, todos os links aqui na descrição para vocês tirarem as próprias conclusões, mas até então, pela quantidade de palavras, esse conto foi um dos contos que ativou o meu lado emocional bem mais forte. Então, parabéns, Riot, essa história foi muito bem feita. Vamos lá. Eu acho que talvez a galera da Riot aproveite o fato de da Lux ser uma das preferidas realmente deles, porque pelo menos até então essas três histórias que eu peguei, a biografia, Por Demacia, A Última Luz e Carne e Pedra, são histórias bem feitas, né? Esse Graham McNeil, ele fez uma narrativa muito interessante, que meio que começa uma trama que parece simplesmente algo meio que uma subplot, onde nós temos a ida da Lux até o bisavô e pra lá, beleza. Só que a ida pra lá abre uma motivação que era X pequena, que foi abrindo para outras motivações e assim o mistério foi surgindo. Ou seja, quando a gente fala sobre um investigation dentro do Mice, o que nós temos? Nós temos um caminho que vai ter pesquisa, investigação, pistas falsas, pistas verdadeiras, interrogatório. Então aqui nós temos dois Mices entrando. Nós temos o Character e nós temos o Investigation. Então aqui nós temos, a gente abre com o personagem entrando a premissa da Lux, a ida pra lá,
abre o inquire, fecha o inquire e no final fecha com o character. Tanto que começa com uma ideia trazendo a Lux como a motivação de se tornar madura por ter que fazer as suas obrigações como uma Demaciana e como uma Stingguarda. E depois fecha a história com o quê? Com esse sentimento demaciano, tanto que ela pergunta pro Garen se as coisas que ele faz, esse exagero que ele faz, é por Demacia? Ou é porque ele tem isso e joga a culpa em Demacia? Meio que assim, eu mato pessoas, mas não é porque eu gosto, é porque eu faço isso pelo meu país. Então assim, existe um peso nessas palavras quando a Lux questiona o Garen no final. O que você faz é por Demacia ou por satisfazer, né? Isso tá nas entrelinhas do texto. Então ela pergunta, por Demacia? Ele, por Demacia. Mas todo mundo sabe que tem um fanatismo aí no meio. Então o que é interessante? Abre com o character, abre uma investigação, fecha uma investigação para saber sobre os demônios do pesadelo, blá blá blá, e acaba de novo com personagem, abre, fecha. Então lembra que eu falei isso, para usar o mais, você abre e fecha. Caso você abre o personagem, abre a investigação e fecha o personagem. Se você quiser abrir alguma coisa de novo antes de fechar e com isso fazer uma intercalação, beleza. Não sugiro porque isso é mais complicado, tem que ter mais experiência com escrever histórias. Mas se você quiser abrir, então você abre AB, você fecha BA. Que foi o que aconteceu aqui. Então, parabéns a Riot, ela escolheu bons escritores para construir essas histórias. Então a gente tem um desenvolvimento muito profundo, porque nesse caso, apesar de ser algo que seja uma história com o objetivo de falar mais da Lux, como nós temos o Garen no meio, a gente começa a perceber um pouco mais da personalidade do Garen, a relação entre os dois, que eu achei um tanto infantil, mas ok, né, irmãos, sendo o irmão mais novo, um irmão mais velho com a irmã mais nova, tem muito disso, né, do irmão se sentir superior à irmã, porque eu tenho que cuidar, eu tenho que isso e tudo mais, lá, lá. Então, é infantil, mas é algo que é plausível dentro da realidade. Então, tem muitos pontos importantes, interessantes e fechados aqui, então eu gostei bastante. Acredito que, de uma maneira geral, é algo bem legal. E parabéns! Pelo menos as 3 histórias da Lux, ela realmente não é a minha favorita, porém, narrativamente, se for pegar num contexto geral, fazer um ranking dos personagens apenas considerando a qualidade das histórias, como eu não tenho que reclamar nem dos 3 contos, nem da biografia, então a Lux estaria em primeiro lugar. Obviamente, por ser algo mais pro tradicional e não arriscar muito, por ir dentro do mundo comum, utilizando de elementos que são mais universalmente aceitos pelo maior grupo de população, perfeito. Ele abraçou a proposta, o público-alvo e o gênios lost da ideia, então não tenho o que reclamar. Pode não ser o meu estilo, pode não ser o que eu gosto, porém, tecnicamente, usando a técnica narrativa, ele é muito bom. Obviamente, deixando aqui todos os contos e a biografia na descrição. E pra gente fechar, eu vou trazer aqui um videozinho de 1 minutinho, bem rápido, mostrando uma coisa aqui pra vocês, e depois a gente vai discutir um pouquinho rapidinho pra fechar a Lux.
quis fechar com esse videozinho porque eu achei que ele representa muita coisa. Por quê? Você percebe dentro desse 1 minuto e 40 e poucos segundos que a gente tem tudo uma construção de um personagem simplesmente mostrando que a luz, o fascínio, a magia, o medo, o desenvolvimento, o crescimento, o amadurecimento e as duas vertentes da Lux, onde nós temos a aflição, o medo, o fugir até o desenvolvimento de uma personalidade madura, crescimento, vontade, aceitação dentro desse 1 minuto. Então você, mesmo não conhecendo a história, por essa timeline desse videozinho que é muito mais um esboço, mas ele traz uma ideia muito legal. Tanto que isso aqui que vocês viram nada mais é do que, para a galera que é arquiteta dentro da construção de histórias, o que fez? Uma timeline. Eu vou ter uma história que começa com uma menina que está fascinada com a própria magia, mas precisa esconder para viver numa sociedade e vai crescendo até se tornar aceitada. Então você criou a sua timeline, colocou os elementos onde eu vou ter esse sentimento X, um Y, um desenvolvimento de personagem aqui, blá, 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 e depois você vai preenchendo e dando volume para a história até que chega no final, pá, uma luz gigantesca representando essa aceitação e essa divindade, não assim, divindade de algo de Deus, mas sim algo divino, sagrado, mostrando essa luz interior. Então pessoal, essa aqui foi a Lux, a nossa queridinha da Riot. Existem outros contos, obviamente, mas acredito que eles vão aparecer nos outros personagens que foram relacionando, e tem quadrinhos. Se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários que eu faço shorts, que nem eu vou continuar fazendo no quesito de Shurima, com aquelas historiezinhas de Shurima. Então se vocês quiserem a minha interpelação dentro das histórias falando sobre os quadrinhos que aparecem da Lux, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em complementar esse vídeo para vocês. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!